Sendo agora, então, a nossa segunda parte do nosso mini treinamento de hoje, que nessa segunda parte nós falamos da administração. Senhores, hoje eu comecei na escola de engenharia, pós-graduação, virei um empreendedor da área, adquiri um laboratório, fomento, já sempre fomentei, porque o cristão verdadeiro ele tem que servir o outro, para o outro aprender o que ele sabe e poder seguir o que o Espírito Santo deve estar dizendo para ele que fazer. Mas não com a maturidade que tenho hoje, eu pensei primeiro em ter um manual administrativo. E nós chamamos lá no, na playlist manual administrativo. Depois eu usei a palavra e uso, né? Sistema Dynamics, porque é um sistema totalmente diferente das outras empresas. Por quê? Assim como um cristão verdadeiro é diferente, né? Ele é diferente não é porque ele quer ser diferente, porque ele está sendo governado pelo Pai Celestial. Enquanto quem está no mundo não está. É o que diferencia quem está no mundo, quem não está no mundo, ou está no mundo ou está no reino, ou está no reino de Cristo, ou está no mundo. O mundo jaz no maligno e o mundo em trevas. O problema é você ter discernimento espiritual para acreditar nisso. E mais do que acreditar, é praticar isso. Mas quando você começa a praticar isso, você tem muita rejeição. Então, a gente tem rejeição de filhos, de mulher, é problema de casamento, é problema com o sócio, é problema com as pessoas que trabalham, que elas não entendem. Só que eu não tinha maturidade espiritual e, como eu digo, eu dava murro em ponta de faca. E hoje eu dou menos, porque ainda continuo sendo uma pessoa, um cristão, um filho de Deus que está em processo de lapidação, está um processo de treinamento. É por isso nossa academia, eu estou treinando aqui com vocês a vida espiritual. Bom, mas eu estava dizendo, né, esses dias, já uma semana já, que nós estamos numa fase de restauração. Estamos restaurando o escritório, o laboratório, restaurando as pessoas que governam a partir da nossa orientação, e a nossa orientação vem do Espírito Santo, vem da cabeça de Cristo, mas as pessoas têm que ser seguidoras nossas, senão não dá para governar a nossa empresa. A Dynamis, ela tem um caminho dela que é ditado pelo governo de Deus. E aí, sistema administrativo Dynamis. E vou falar mais um dia sobre a primeira, eu dividi o sistema administrativo em 9 reuniões. Eu falo reuniões porque eu uso o sistema Teams para todo dia se reunir lá e orientar quanto às responsabilidades, quanto à função, né, de cada uma dessas reuniões. Então, nós já falamos aí que nessa primeira tem a folha de horas, que o nome correto interno é PTEC e RP. Eu pus folha de horas porque isso é feito já há muitas décadas. É o timesheet em inglês. O markup também é uma coisa que é conhecida há muito tempo, que é para gerar o preço de venda a partir dos custos. A lista de produtos, toda empresa tem lista de produto e toda empresa tem o procedimento para desenvolver os seus produtos, né? E depois vem a parte de preço. Então tem aí CP, é o custo de produção. O custo de produção multiplicado por um fator K dá o preço de venda. Então, só que aí eu tenho, veja, do S1 e S5. O que é S1? S1 é fazer sondagens, né, e fazer coleta de amostra. E o S5 é a instalação de instrumentação. Depois vem o S2. O S2 é laboratório de solos. Depois vem o S3. Só que o S3 ele engloba o S6, 7, 8 e 9. Né? Na verdade, também tem o S4, né? Que é o controle tecnológico. Cada um tem um perfil de como compõe o custo. E essa composição de custo tem que sempre ser verificada. Né? E também verificar no mercado o preço de venda, para ver como está o custo, qual o preço de venda e como está o mercado. E comparar o mercado, o preço de venda e acertar o custo para trás, mantendo o K, que é o custo da empresa em si,
e lucro, impostos, essas coisas que eu vou falar em breve com vocês. Todas as nossas reuniões, então, essas RIs, devem ter pauta e ata. Por quê? Porque a gente orienta, a gente quer que a orientação seja cumprida, né? E aí nós usamos dois termos que são fundamentais, o PPPO, né? Como são várias pendências, várias providências, prazos e prioridades, né? Então, PPPOs. Mas o O é uma ocorrência, alguma coisa que saiu fora, né? Então, o segundo P é a providência, e a nossa função é orientar a providência, assim como a nossa função é falar do problema, que é o primeiro P, ou a pendência que está faltando fazer dentro dessas funções que estão lá em cima, né? Aí, nessa reunião, então, nós temos que sempre recordar, porque eu percebo que as pessoas esquecem, e nós estamos numa fase de restauração. Então, a função da pasta, né, ela está resumida, inclusive, na plataforma Teams, está resumida em cima, no título dela. E aqui eu falei alguns dias atrás já de todos esses itens aí de 1 a 7. Né? E depois, então, eu quero que todo mundo, toda reunião, fale como está a lista de produto, que está melhorando, está corrigindo, e os procedimentos, como eles estão, de cada um daqueles produtos daquela pasta. Né? Então, nós temos a função, nós temos os produtos daquela pasta, chamam produtos de gestão, e nós temos o procedimento para aquele produto de gestão. Tá? O PPPO, então, como eu já falei, que eu vou repetir o que ele é, mas hoje eu estou chamando de 4P. Né? Esse 4P também lembrar, dentro do PPO, quais as 4 prioridades que aquele responsável por aquela pasta tem, né? Tem para a gente poder ajudar e a pessoa ter êxito. Né? Depois tem a precificação. Com essa precificação, só é possível com aquela primeira coisa que a gente falou lá em cima, que é a PTEC RP. Porque o PTEC RP vai dar quantas horas que a pessoa gastou em cada um desses produtos. Eu tendo o número de horas, eu vou poder chegar a valores. Qual que é o valor para ser pago em cada um dessas reuniões, dessas pastas de trabalho, né? É como esse ser um centro de custo, né? Que eu preciso administrar a empresa, então dividir em 9 partes. E as consequências de quem não faz isso. E as consequências aqui eu falo desde já, né? As consequências são a pessoa não, não se capacitar, né? Porque ela não está se capacitando ao sistema produtivista e produzir esse trabalho aí. A melhoria, ela está deixando de ser produtivista, quer dizer, ela não aumenta a produtividade, ela não se desenvolve, ela não se capacita, né? E ela tem que ter uma multa, uma consequência, que às vezes eu ponho dias de atraso do pagamento, né? Por exemplo, esse valor. A pessoa tem que receber 10. Vai atrasar um dia, 2 dias, 3 dias, por quê? Porque ela não fez as coisas como devia. Ela não entregou o produto. Ela não pode nem pagar, receber, ela não fez o produto. E essa história de fazer produto no prazo, com qualidade e receber, é necessário, é justo. Deus é justo, eu sou cristão, tem que ser justo. Eu não posso pagar, passar a mão na cabeça, se atrasou, a sua qualidade não é boa e pagar a pessoa. Então, o dinheiro, ele é uma ferramenta para a gente ser justo, não é para usar como o inimigo usa. Nós temos que usar o dinheiro como Deus quer que a gente use. Deus quer que a gente tenha resultados, que a gente tenha lucro, né, na linguagem nossa aqui. E eu também quero. E o sistema produtivista é para você produzir mais, capacitar mais e ganhar mais. Mas para isso você tem que se capacitar, para isso você tem que ser produtivista. Né? É isso. Essa é a ideia dessa pasta que eu encerro amanhã. Eu começo com a pasta 2, que é a pasta de resultados. Então, entendam que o nosso sistema, por ser um sistema cristão verdadeiro, ele acaba tendo muita rejeição. Inclusive, essa semana mesmo tive rejeição, né? Como a irmã de Moisés rejeitou ele,
né? Em algum momento e ficou com lepra. Isso está na Bíblia. Veja, a irmã de Moisés. A rejeição, ela tem que ter uma consequência. Senão a pessoa fica na mão do inimigo. Porque a rejeição é o inimigo que rejeita Deus. Isso é espiritual. Então, tudo que eu vejo hoje, eu vejo por esse prisma espiritual. E estou treinando aqui a vida espiritual, com o dia a dia da vida. É muito chato, foi chato para Moisés, que a irmã tenha ficado por lepra por causa dele, por ela ter rejeitado a ele. Né? E eu também, essa semana, tive rejeições muito fortes. Mas é uma questão espiritual. Né? Não dá muito para agir, a não ser orar. É o que nós vamos falar agora na próxima parte do nosso mini treinamento. Então,